Boa noite, gente. Estamos começando mais um 10 perguntas pelo Instagram, José Augusto Arruda. E hoje é a segunda entrevista live, ou a live entrevista com a advogada criminalista Flávia Raal. Boa noite, doutora. Tudo bom? Boa noite, José Augusto. Muito bom estar de volta aqui com você. A gente que agradece que a senhora consegue adequar a sua repleta agenda e atender aqui o 10 perguntas para falar de um assunto super importante mais uma vez: justiça e igualdade, né? Semana passada falamos sobre condenação injusta. Já quero mais uma vez parabenizar a você ou a senhora. Eu levei bronca aqui da produção aqui, porque chama de senhora de você, mas tudo bem, vamos lá. Porque foi um tremendo sucesso e com certeza isso aqui não ficará para trás. Mas antes de fazer jus aos 10 perguntas, só mandar um grande abraço para o meu amigo Jomar de Salvador, que mais uma vez brilhanta a nossa entrada com essa trilha sonora Delivery. Obrigado, Jomar. Bom, vamos fazer jus, né, ao assunto, porque hoje, mais uma vez, já quero agradecer a todos vocês que já estão com a gente aqui e, se puder, já compartilhar desde o início essa live, porque com certeza será mais um grande assunto. Um abraço à advogada Maria Luísa, que mandou uma pergunta aqui que eu quero tentar encaixar dentro do caminhar da nossa entrevista. Doutora Flávia, qual o caminho para provar a inocência de uma pessoa que foi presa e condenada por algo que ou realmente ela não fez, ou por algo que ela não fez? Bom, essa é uma pergunta difícil de ser respondida, José Augusto. Antes de responder, eu queria mandar um abraço também para Maria Luísa, que é uma advogada brilhante e muito querida, e eu fico muito feliz que ela esteja aqui acompanhando a gente. Olha, eu contei um pouquinho, né, na semana passada, do nosso projeto, de um projeto que eu trouxe para o Brasil, junto com outros dois advogados criminalistas, que é o Innocence Project Brasil, que aqui vai receber o nome de Projeto Inocência, e que tem exatamente essa função, né? O objetivo do Innocence Project é reverter condenações injustas, é comprovar que uma pessoa inocente, né, foi presa e condenada por algo que ela não fez. Então, o caminho que nós estamos construindo ainda é um caminho muito recente, porque essa é uma instituição não governamental que presta um serviço gratuito para as pessoas e que é muito recente, tem uma estrutura pequena, a gente começou em 2016. Então, nós estamos construindo esse caminho de descobrir exatamente isso que você está me perguntando. Como se prova, né, a inocência de uma pessoa que foi presa e condenada por algo que não fez. Então, eu queria começar contando que o nosso sistema aqui no Brasil é muito diferente, José Augusto, do sistema norte-americano. Como as pessoas assistem muitos filmes e muitas séries em que histórias de inocentes presos são contadas, né? E nesse tipo de filme e de série aparece muito o trabalho do advogado, a gente tem uma perspectiva, uma percepção de que aqui no Brasil as coisas são parecidas com o que acontece lá. E não são, né? Por que não são? Porque o nosso sistema de justiça é muito diferente. Então, lá nos Estados Unidos, quando tem uma sentença que é definitiva, eles podem reabrir o caso e eles podem fazer novamente provas perante um juiz, com o Ministério Público. Então, eles têm um caminho jurídico de produção de novas provas. Aqui no Brasil, a gente não tem isso. Então, como é que a gente tem que fazer? Nós, do projeto, por exemplo, a gente tem que analisar o caso e a gente tem que, de uma forma particular, ir atrás de novas provas, porque você só pode reabrir um caso que foi encerrado com uma condenação, né, considerada definitiva, se você consegue uma nova prova de inocência daquela pessoa. Ou que você consiga apresentar uma prova que até é conhecida, mas que não foi avaliada por um tribunal. Então, o que nós temos que fazer? A gente tem que sozinho produzir essa nova prova, né? E essa nova prova, ela tem vindo das formas e dos caminhos mais variados possíveis, né? Por exemplo, o celular. O celular, ele hoje é um universo dentro dele. Então, você consegue, pelo celular, identificar aonde a pessoa estava, em que horas ela estava, em que lugar, que tipo de mensagem ou com quem ela falou. E só isso já possibilita uma série de coisas que antigamente não eram possíveis de ser conseguidas.
Outra Meio coisa que caminho andado, né? meio caminho andado. Outra coisa que ajuda muito e que tem nos ajudado muito nos casos, as redes sociais. Então você consegue muitas vezes, pelo Facebook ou pelo Instagram de uma determinada pessoa, consegue demonstrar também aonde aquela pessoa estava, ou se ela estava na frente de um computador e não na rua, né? Como foi uma acusação que teve contra uma pessoa assistida pelo nosso projeto, né? De que ela estaria participando de um roubo, quando na verdade ela não estava. E a gente conseguiu provar isso também pelo caminho, né, das redes sociais. Das redes Então, sociais. então, assim, hoje as herbes, que são as antenas, né? Quer dizer, as estações rádio base, que se chama, que são aquelas que permitem exatamente a identificação de localização de uma pessoa por N caminhos, né? Você tem, além do mais, as câmeras de segurança das ruas, né? Então, um caso que nós tivemos e que nós conseguimos demonstrar que uma pessoa que havia sido presa e condenada era inocente. A principal prova, José Augusto, foi exatamente uma imagem tirada de uma câmera de segurança da rua onde uma das vítimas foi atacada. Então, a gente conseguiu uma imagem de uma pessoa numa moto, minutos antes daquela vítima ter sido atacada sexualmente por um homem numa moto daquela cor. Então, a própria vítima reconheceu na imagem da câmera de segurança que aquele era o homem que a havia atacado. A gente conseguiu, a partir dessa imagem, por exemplo, demonstrar que o homem que atacou aquela moça tinha 1,85 m, enquanto o nosso cliente, que estava preso e condenado por atacá-la, tinha 1,58 m. Então, a gente fez uma perícia que comparava pela altura e pela roda da moto, por toda a estrutura da moto, qual era a altura exata daquele homem que aparecia na imagem, que era o verdadeiro autor do crime, né? Então, hoje em dia, você tem caminhos riquíssimos de produção de prova. O que nós não temos no Brasil são caminhos jurídicos que nos possibilitem com facilidade produzir essa prova, tá? Então, é um pouco diferente dos Estados Unidos. Lá, por exemplo, um advogado intima uma pessoa, né? E essa pessoa tem que ir ao escritório dele e falar de um determinado fato. Aqui no Brasil, os advogados não têm esse poder. Isso tudo é feito por meio do poder público, né? Então, a maneira de conseguir a prova é um pouco diferente. Mas os caminhos, eles estão todos aí, né? E é muito incrível. A gente tem histórias, se você quiser eu posso contar, de outros casos nos quais essa construção de prova nova fez com que a justiça realizasse ter cometido um erro, né? E eu acho que já disse aqui, eu acho que não há um erro que seja mais doloroso, né, do que esse de uma pessoa que se vê acusada, condenada, presa por algo que ela não fez. Então, a gente tenta tudo, são todas as possibilidades, desde que legais, né, para comprovar a versão de quem se diz inocente. E se a gente consegue comprovar essa versão por meio dessas novas provas, aí a gente vai ao judiciário e pede que aquela pessoa seja libertada e considerada inocente. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu. E do jeito que a senhora respondeu, eu vejo que no Brasil, para se solucionar uma inocência, a morosidade ela está bem acima do habitual que acontece nos Estados Unidos, né? Porque, pelo que a senhora falou, lá se dão ferramentas para que mais rápido a inocência chegue a 100%. Aqui ainda vai um trâmite, espero que nesse milênio a gente consiga isso ainda, né? É verdade. E eu não sei, além da questão da morosidade, é o jeito que as coisas acontecem, sabe? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, a gente vê muitos casos de DNA, né? Aquela história. 30 anos depois de um determinado crime, você consegue, por uma prova de DNA, que é uma prova pericial, demonstrar que o sangue que estava na arma do crime não era da pessoa que foi considerada culpada. Aqui no Brasil, a gente não tem isso, né? Hoje em dia, nós até temos um Instituto de Criminalística que está muito mais atualizado nessa questão do DNA. Mas o que nós não temos? Eu não posso, como advogada de defesa, ou como diretora do Innocence Project, produzir sozinha essa prova de DNA para mostrar que alguém é inocente, porque eu não consigo ter acesso a esse material, ao sangue, à saliva, o que for,
que possibilita a perícia ser feita. Isso tem que ser feito Certo. via poder público. Então, tudo é mais burocrático, tudo é mais difícil. Imagino. A senhora, a semana passada, comentou que dentro da sua ONG, do seu instituto, são 2.000 casos que estão sendo tratados minuciosamente, né? Pergunto, qual o perfil das pessoas que procuram ajuda de vocês? Olha, eu te diria objetivamente que é o mesmo perfil da maioria das pessoas que se vê no sistema carcerário brasileiro, né? Normalmente são homens, jovens, né? E pobres. Basicamente, são essas as pessoas que mais nos procuram. Nós temos também uma gama enorme de outros perfis, né? Mas a maioria das pessoas que nos procuram é do mesmo tipo de pessoa que está presa, né? Quer dizer, o nosso sistema prisional, nós temos hoje a terceira maior população de presos do mundo. Nós temos mais de 800 mil pessoas presas. É muita gente, né? E esse número gigantesco, se a gente for fazer um tabelamento de qual é a maior parte das pessoas que está presa nesse sistema, elas vão ter essas características, das mesmas pessoas que nos procuram. Lá nos Estados Unidos, José Augusto, eu participei de alguns congressos do Innocence Project lá dos Estados Unidos, e as pessoas que procuram o projeto e que são consideradas inocentes, que se chamam exonerados, né? Elas também são de duas características. Elas são latinas ou negras. Em regra, esse é o perfil, né? Aqui no Brasil é isso. É o homem jovem, pobre, em geral preto, também, tá? Então, esse é o perfil das pessoas que têm nos procurado mais. Poxa. Bom, essa semana, mais uma vez, aí tivemos um caso bem complicado. E comentamos isso a semana passada, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para a doutora Silvia Figueiredo, Maria Luísa, que está com a gente, Renata, lá do interior, a proprietária da Milagres, um dos meus colaboradores. Está todo mundo entrando e fiquei a semana toda divulgando, porque, com certeza, falar sobre justiça e igualdade, aonde vamos falar sobre a mulher, aí está, né? O público, a maior audiência feminina. Fico muito contente. Silvia Palá, é um grande beijo. Bom, falou do perfil, né? A senhora falou da pessoas que o caminho que pode se tornar, que pode se tomar, né, para provar uma inocência. Bom, há mais mulheres que homens na lista das pessoas que se dizem inocentes. Então, só também já comentou sobre isso, né? São mais homens, inclusive, Sem dentro das pessoas dúvida. aí. Eu até, assim, a gente tem algumas estatísticas desse grupo de pessoas que nos procurou, né? Eu acho que eu comentei com você, José Augusto, que um dos problemas que nós temos aqui no Brasil é que a gente não tem dados oficiais. Então, se você me perguntar qual é o número de pessoas que foi condenada injustamente nos últimos 10 anos, eu vou te dizer, eu não sei, porque ninguém sabe. Porque não tem, né, um órgão no Brasil que nos diga quais são essas pessoas, quem são essas pessoas, quais são esses erros e por que esses erros acontecem. Então, esse é um dos grandes problemas que nós temos, né? Lá nos Estados Unidos, usando de novo a experiência que eles têm lá de 30 anos de Innocence Project, eles têm tudo muito tabelado, eles têm todos os dados oficiais. Então, isso permite que as pessoas atuem para que esses erros não aconteçam com tanta frequência. Aqui a gente não tem isso. Então, essas informações que eu estou dando são baseadas na nossa experiência neste projeto que existe há pouco mais de 3 anos. E das pessoas que nos procuram, mais de 90% são homens, né? É óbvio que há mulheres nesta mesma situação, e muitas, né? Mas isso também representa um pouco o sistema, né? O sistema é mais voltado também para esse perfil de pessoa, né? Então, a gente ainda não atuou, por exemplo, a favor de nenhuma mulher. Por quê? Porque a gente tem muito mais casos de homens, né? E eu te diria que eu estou com muita vontade de poder ajudar uma mulher que esteja nessa situação, né? Então, a gente tem lá uma ordem dos casos que entram, em algum momento a gente vai estar ajudando uma mulher também. Mas como 90%, mais de 90% dos pedidos de ajuda vêm de homens, a gente tem mais esse tipo de pessoa recebendo a nossa ajuda, tá? Entendi. Os nossos dados. Sim, durante a semana eu recebi muitas perguntas
e depois eu vou encaminhar a senhora, mas uma delas era para saber como é que faz para chegar mais perto do Instituto, rede social, porque, como eu falei para a senhora, o assunto foi tão importante que nos trouxe a fazer a segunda, essa entrevista live, e depois, ao decorrer da nossa entrevista, a senhora vai falando, as pessoas podem procurar, para entender um pouco mais, que eles querem saber como é mantido, e assim vai, né? Tá Ah, certo? eu falo tudo que você quiser do projeto, porque o projeto é a minha paixão, né? E Com certeza. A briga é não, boa, porque lá tem tudo no. Digitou, sai tudo. Aqui vai pelo não, time no começo. Desculpa, pode falar. imagina, e é assim, sabe, José Augusto, quando eu decidi ser advogada criminalista, eu já decidi por algo que me motiva, que é essa luta que você faz pela liberdade do outro, é você se sentir o amparo de uma pessoa que está no momento que normalmente está se sentindo muito frágil, que as pessoas vão saindo de perto. Então, essa normalmente é a motivação, e para mim foi a motivação, que foi me apaixonando por essa área. Mas no Entendi. projeto, quando você chega perto, né, desses casos, né, por exemplo, esse caso desse rapaz que eu contei da moto, que é um caso de Fortaleza. Eu conheci a irmã, o pai, a mãe, eu conheci todas aquelas pessoas que foram afetadas por uma condenação errada, foram afetadas por um sistema de justiça criminal injusto. Eu vi o que era, né, quando ele estava preso, que eu ia visitá-lo, o que era uma pessoa que se sentia assim, como se o mundo tivesse enlouquecido, porque ele fala, eu não fiz nada, como é que eu estou aqui privado da minha liberdade? Então, quando eu cheguei perto desse tipo de situação e você poder ajudar essas pessoas, né? Aí te dá muita convicção da escolha profissional. Para mim, dá uma convicção muito grande. Então, tem sido, nesse momento da minha vida, um estímulo, um motor muito grande de que eu escolhi algo que faz sentido e que, enfim, eu espero poder continuar fazendo, sabe? Então, o projeto é uma paixão. E para responder, a gente tem uma estrutura pequena, nós nos bancamos, por enquanto. A gente tem recebido algumas doações. Nós não recebemos nenhum suporte público e nem do Innocence Project nos Estados Unidos. Isso respondendo à sua pergunta. Então, isto também é um desafio. A gente vai precisar aprender a crescer a nossa estrutura e ter mais recursos para isso. É um desafio que a gente se impõe, né? Junto com Certo. tantos outros que a gente precisa enfrentar aí para fazer esse projeto continuar caminhando. Tá certo, tá certo. Agora me diz uma coisa: existe alguma diferença na prisão para o homem e para a mulher? Alguma diferença na prisão? Existe. Existe, eu acho essa pergunta sua muito interessante. Eu já te explico por quê. E aí, eu falo da minha experiência como advogada, né? As mulheres, elas são muito mais abandonadas do que os homens quando elas são presas, né? Isso é da percepção de quem atua nessa área, né? Eu não sei se há algum estudo, se há alguma base que sustente isso que eu vou falar, né? Mas a Certo. verdade é que nesses anos de profissão, isso ficou muito claro para mim. Porque o homem, quando ele vai preso, ele normalmente tem o apoio da mãe, a mãe é normalmente uma figura muito forte, da mulher, né? E dos outros familiares. Mas a mulher fica sempre muito ao lado daquele homem. Quando a mulher é presa, né? Não necessariamente o homem fica ao lado da mulher, né? Então, as mulheres, elas são mais solitárias nesse caminho da prisão. E isso também é fácil de se perceber quando você vê as filas, né, no estabelecimento prisional masculino e no estabelecimento prisional feminino. A mulher fica mais abandonada, a mulher é mais solitária e o homem não. Né? Então, essa é uma questão que eu acho que mereceria até um olhar mais atento, porque eu acho que ela diz muito de um valor que tem na nossa sociedade. Né? Mas isso é palpável, isso é muito fácil de ser verificado. E é muito curioso, e aí eu trago uma outra experiência que eu tive, porque eu participo de um outro projeto em que eu, junto com outras pessoas, a gente dá aulas em estabelecimentos prisionais, aulas em presídios, né? E é muito legal, assim, é muito enriquecedor, é muito legal você poder
tá perto, né, dessas pessoas que todo mundo não quer ver, que todo mundo quer deixar longe. É um problema que a sociedade fala, ó, se puder deixar numa ilha ali e fingir que o preso não existe, eu prefiro. Então, quando você vai no meio deles, eu por exemplo, sou recebida da forma mais educada e eles ficam extremamente alegres e honrados que alguém tenha dedicado o seu tempo para ir lá ensinar alguma coisa para eles, né? E os homens falam muito das mães, isso é uma outra coisa que me chama a atenção. Todas as aulas que eu já dei para homens presos, eles fazem, a maioria deles, uma referência ao que a minha mãe fala ou ao que a minha mãe me ensinou, né? Então, também é uma coisa muito legal, porque as pessoas olham para as pessoas presas como se elas não fossem pessoas, como se elas não fossem pais, filhos, mães, né? Como se elas fossem destituídas, assim, de um caráter. E quando você chega perto, você vê ali isso, um filho, um marido, um pai preocupado, né? Então é muito legal. Mas é muito marcante mesmo essa distinção entre o que acontece com a mulher presa, que fica solitária, que fica mais esquecida, e do homem, que também está lá sofrendo, mas que se sente mais amparado pela sua própria mulher. Isso é bastante comum. Quer dizer que então a família acompanha o homem, né? E a família com a mulher, ela distancia-se A mãe da nem mulher. tanto. A mulher, o marido se distancia muitas vezes, ou o companheiro, ou enfim, a mulher fica mais sozinha. A mãe, né, é uma tônica forte. E eu quero dizer que nos casos que nos procuram lá no projeto, é muito impressionante ver a força dos familiares, né? São os familiares que vêm pedir a nossa ajuda e que são um grande motor quando a gente tenta mostrar que uma pessoa é inocente, né? Eu estou vendo aqui, por exemplo, eu vi que entrou uma amiga querida minha, que é a Geralda. A Certo. Geralda é irmã de um rapaz que a gente ajudou, do Antônio Cláudio, e a Geralda foi o combustível para a mudança, para a gente continuar lutando para mostrar que a inocência do Antônio Cláudio era um fato. Ela não, Certo. desde o primeiro momento em que aconteceu o caso com ele, ela ficou ao lado dele, junto com o pai, com a mãe, com os outros irmãos, né? Mas a Geralda foi ali quem segurou o Antônio Cláudio nesses 5 anos de sofrimento em que ele esteve preso. Isso é muito legal de ver, né? Como quem está lá dentro, se ele tem uma voz fora, né, que ajuda, que fala para ele continuar acreditando, né, na sua própria inocência e de que isso pode acontecer, uma mudança pode acontecer, o reconhecimento dessa inocência pode vir, o caminho dessas pessoas é muito mais fácil, né? Então, é muito legal perceber como a família tem tido, né, uma importância assim crucial nesses caminhos todos de provar a inocência dessas pessoas para a gente. Porque se não, essa pessoa que está lá dentro, encarcerada, não tiver esse combustível, se perde lá dentro. Se perde, e tem uma outra coisa que é triste, que eu já vi acontecer mais de uma vez, mesmo com o inocente, né? Que é uma percepção de que eu sou inocente desse caso, mas se eu estou aqui é porque tem alguma justificativa, eu mereço estar aqui, né? Então, nesse momento eu estou lidando com 2 rapazes acusados em situações diferentes, que não se conhecem, cada um preso num lugar. Um deles está preso há quase 7 anos, é um dos casos mais difíceis do projeto, e ele não tem mais dentro dele uma indignação, porque ele sabe que ele é inocente, mas é como se ele já tivesse, depois de tanto tempo de sofrimento, meio que compreendido que ele tinha que estar lá por algum outro motivo. E aí entra a religião, entram outras crenças, entram, enfim, questões outras que acabam fazendo com que aquela pessoa, de alguma forma, aceite a situação onde ela foi colocada. Isso, para mim, é o mais difícil, né? O mais difícil, porque aquela pessoa não deveria estar lá, né? E ela precisa acreditar nisso, né? Isso também é muito importante. Mas é muito compreensível, depois de algum tempo, e sem esperança, que ela, de uma certa forma, abafe essa indignação
e passe a lidar com os sentimentos dela de uma outra forma, né? Entendi, entendi. Mandar um grande abraço para a Patrícia Curti, que é a minha colaboradora aqui, a roteirista Patrícia Curti, um advogado também, um tremendo advogado, o André Bueno, mais um da área jurídica. A Geralda está aí muito contente, dizendo que a senhora faz parte da família, que Deus mandou a senhora lá. Bom, vamos para a nossa quinta pergunta aqui. O machismo existe na justiça criminal brasileira? Existe. Inegavelmente existe. Eu quero também mandar meus beijos aí para a Paty, minha cunhada querida, para o André. E existe, né? Existe e acho que a gente ainda vai demorar um pouquinho para poder dar uma resposta diferente a essa pergunta, né? Ele existe, José Augusto, em vários setores ou em várias camadas do nosso sistema de justiça, né? Mesmo se a gente pegar do ponto de vista de representatividade, né? A gente pegar quantos ministros tem no Supremo Tribunal Federal e quantas ministras tem no Supremo Tribunal Federal, a gente vai ver que tem uma desigualdade gigantesca, né? No Superior Tribunal de Justiça, quantos ministros tem? Quantas ministras tem? Nos tribunais de justiça, quantos desembargadores tem, né? Então, assim, ainda tem um olhar que é um olhar de um ambiente muito masculino. Quando eu comecei a advogar, era extremamente masculino. Não eram muitas as advogadas criminalistas. Hoje, eu tenho muito prazer em ver e perceber e dizer que são muitas as advogadas criminalistas. Muitíssimas, né? E que isso vai mudar. Mas isso toma tempo. Porque não adianta só ter número. Precisa ter uma mudança cultural, de olhar para que esses espaços, né, de crescimento, por exemplo, na carreira jurídica, seja no Poder Judiciário, seja no Ministério Público, ou na mesma advocacia, permitam que esses números façam com que a gente tenha mais igualdade. Então, hoje, o que eu sinto? Eu sinto que a gente tem ainda, né, uma certa estratificação do masculino no poder, mas vindo, assim, uma enorme quantidade de mulheres querendo ocupar esses espaços. Então, hoje em dia, é muito grande o número. Eu diria que tem mais alunas de direito do que alunos. Então, tem mais pessoas se formando para atuar no mundo da justiça, mulheres do que homens. Então, isso vai mudar, né? Isto vai mudar. Agora, tem um outro viés do machismo, José Augusto, que tem a ver com aquela cena que aconteceu numa audiência, né? Com uma blogueira que foi vítima de um estupro e que foi destratada, né, na audiência e questionada na sua condição de vítima. Isso também é bastante comum. Ainda há um olhar para a vítima, por exemplo, do abuso sexual, de muita suspeição, né? E essa suspeição passa por um raciocínio altamente machista, porque é aquele raciocínio que coloca a vítima como sendo aquela que estimulou o ato sexual, seja pela roupa, pela postura, pela profissão, pelo jeito que mexeu o cabelo, pela cor da unha, seja o que for. Então, é um olhar extremamente machista que tenta colocar, então, a mulher num papel de menos igualdade, né? Então, assim, eu acho que isso é uma tônica da nossa justiça criminal que ainda precisa ser muito reformulada. A justiça, ela ainda é muito formal, ela ainda é muito antiquada em uma série de aspectos. E a questão do machismo também entra aí um pouco em virtude disso, né? Quer dizer, é como se a gente tivesse parado um pouco no tempo em algumas questões. Entendi. Gente, são 9h30, estamos no meio da nossa entrevista com a advogada, a criminalista Flávia Raal. Quem puder, por favor, compartilhe, porque o assunto hoje, justiça e igualdade, pode talvez servir a você e muito mais pessoas que, infelizmente, não seguem o @José Augusto Arruda. Doutora Flávia, a senhora falou sobre esse caso da Mariana, certo? Uma pergunta dentro da quinta que eu fiz sobre o machismo. Na hora que o advogado de defesa estava lá jogando pesado com as palavras em cima da Mariana, o juiz e o promotor não poderiam interceder para que não chegasse naquele extremo das palavras?
Sim, eu acho que essa é a grande questão. Eu tenho que fazer aqui uma observação. Eu não assisti o vídeo da audiência toda. Eu assisti o trecho da audiência que foi mais divulgado, que é exatamente o trecho onde ela é muito pressionada. E Sim, sim, naquele trecho, o que faltou foi uma intervenção do juiz. O juiz, ele tem poder de polícia na audiência, ou seja, ele é o presidente daquele ato, ele é que conduz, ele é que põe limite, né? Então, é extremamente comum numa audiência, ou porque as partes perdem um pouco a sua calma, começam a discutir ou a brigar, ou porque alguém sai de linha, é desrespeitoso com outro, cabe ao juiz a interferência, cabe ao juiz dizer que aquele espaço não é um espaço para aquele tipo de colocação, não é um espaço para ofensa. Aquela moça estava na condição de vítima, ela não estava sendo julgada. E ela foi colocada num papel de quem estava sendo julgada, né? O advogado de defesa, ele tem ali, né, a liberdade de atuar dentro de uma ética naquilo que ele entender que é o necessário para a defesa do cliente dele. Quem tem que pôr é, o limite, quem tem que dizer que não pode, quem tem que proteger a vítima que está lá sendo altamente pressionada e desrespeitada é o juiz. Então, sem dúvida nenhuma, faltou essa interferência naquele momento, né? Naquele momento que eu é, assisti, eu volto a dizer, eu não assisti a audiência toda, tá? Mas, de novo, eu acho que a revolta que aquela imagem trouxe para gente é exatamente a inversão de valores, né? Porque aquela vítima, aquela moça, estava sozinha, né? É muito difícil uma vítima que foi estuprada ou abusada sexualmente, quando ela vai a uma audiência, quando ela tem que enfrentar falar daqueles fatos, quando ela tem que se expor e contar o que aconteceu com ela. Então, isso já é suficientemente dolorido e difícil para que, além é, disso, ela seja colocada na condição em que foi a Mariana naquele momento. Então, não há entendi. dúvida, né? Para mim, como advogada, me angustiou ver a passividade do juiz, né? E a não interferência dele no momento em que ele tinha que interferir. Conclusão, o machismo imperou. Eu acho que o machismo imperou, a estrutura equivocada ali, a gente estava em audiências online, eu acho que teve uma conjunção de fatores, mas sem De dúvida tudo um pouco. nenhuma, o olhar machista para aquela situação deu a tônica daquela audiência. Mandar um grande beijo para Renata Brescia, da arroba Organizer, né? A Marise também, a excelente advogada, a Marise Sanches Zorlini, uma grande advogada também, está tudo aí. A área jurídica tá toda hoje unida aqui no 10 perguntas. Muito obrigado. Vamos à sexta pergunta do nosso programa. Mulheres vítimas de abuso também são julgadas? Então, a gente acabou de falar um pouquinho É, disso, né? eu me perdi um pouco, Sim, infelizmente, me desculpe. sim, não, imagina, acho que esse é um tema relevante para a gente falar, né? Sim, exatamente por isso, né? Porque existe essa tentativa de inverter os papéis, né? E aí é muito legal a gente ver a geração mais nova das mulheres e meninas são muito Oi. mais fortalecidas, né, no seu papel de não admitir que ninguém diga o que elas devem vestir, o que elas devem fazer, se é adequado, se é inadequado, que isso é uma coisa passada, né? Mas é Sim. esse tipo de argumento que vem quando uma mulher, né, foi vítima de um abuso e passa a ser julgada por aquele crime do qual ela foi vítima. É uma percepção de que a mulher tem que ser adequada. Então, há muitas perguntas que são feitas, ou muitas provas que se pretende trazer para essa ideia de adequação, como se o que se Sim. considere inadequação fosse justificativa para qualquer ato relacionado a ela. Então, é muito legal ver como isso vai mudar, José Augusto. Eu acho que isso já está ficando muito antiquado. Tanto que a reação que houve foi incrível na demonstração de que não se pode mais aceitar esse tipo de colocação. E essa geração mais nova é isso. Elas não aceitam esse papel de adequação que se quer impor a elas. Não tem que ser adequada, né? A mulher tem que ter a liberdade de fazer e agir como ela quiser. E isso não pode ser fator
justificador de um crime, né? Muito menos de um estupro, muito menos de um abuso sexual. Quer dizer, então, sem dúvida nenhuma, a gente ainda tem essa dinâmica, já falamos bastante sobre isso, mas eu imagino que daqui a pouco tempo a reação das pessoas a esse tipo de coisa tem sido tão forte como deve ser, que eu acho que a gente vai ter cada vez menos espaço para esse olhar antiquado e machista, né, no tratamento do abuso sexual do qual foi vítima uma mulher. Entendi. Agora há pouco a senhora comentou sobre que está esperançosa e quer trabalhar em defesa de uma mulher, né? E eu acho que até você acabou respondendo, mas eu vou fazer a pergunta novamente que chegou para a gente aqui. Há instituições que trabalham na justiça especificamente com mulheres vítimas de abuso? Acho que a senhora já comentou alguma. Sim, José Augusto. Eu posso me lembrar nesse momento de pelo menos duas. Uma que é conduzida por uma promotora de justiça, que se chama Justiça de Saias, que tem exatamente essa finalidade, que é acolher a mulher que é vítima de abuso e ajudá-la nesse caminho, porque, como eu disse, é muito difícil. E a gente tem que pensar que, muitas vezes, dependendo da relação que a mulher tem com o homem que abusou dela, você tem lá uma relação de dependência em que a mulher tem muita dificuldade de sair da relação e mais dificuldade ainda de levar esse fato ao conhecimento da justiça criminal, né? Então, quando a gente pensa em mulheres que são vítimas de abuso pelos seus próprios maridos, né? E que dependem eventualmente daquele marido, o que acontece com muita frequência, o passo de denunciar o abuso é um passo que parece muito longe, né? Muito difícil de acontecer. Então, você tem exatamente essa instituição, que se chama Justiça de Saias, para dar todo o apoio psicológico, amparar a mulher em todo o caminho dela, né? De se convencer de que precisa dar aquele passo e de que vai ser acolhida se der um passo, se denunciar, né? Que não vai ser vítima. A mulher fica com muito medo de sofrer as consequências, né? Da denúncia que ela faz. Eu já tive clientes assim no meu escritório, mulheres que sofriam muito, que demoraram muito para perceber o seu próprio sofrimento e que elas tinham o direito de não estar naquele papel, naquele lugar, mas entre perceber e ter a coragem de agir, existe um medo gigantesco, né? Um medo de várias coisas. Se tem filhos no meio, enfim, né? Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Mas essa instituição ajuda, assim como uma outra que se chama Fala Mulher, tá? Que é uma instituição que também atua nessa área. E eu aproveito, já que você me fez essa pergunta, para falar de um instituto que é conduzido por uma grande amiga minha, que se chama Instituto Liberta, que é um instituto que trata, o que lida com a questão do abuso sexual infantil. Então, é um instituto que está tentando fazer com que as pessoas olhem para essa questão, que ela, como especialista no tema, diz que é quase uma outra pandemia, tamanho número gigantesco de crianças que são vítimas de abuso. Então, esse é um instituto muito legal, eles tentam ir em escolas, eles tentam, pela educação, ajudar a identificar crianças que estão nessa situação e a tirá-las desse inferno que é, né, você, como criança, ser vítima de um abuso. Então, há muitas instituições trabalhando com essa questão do abuso sexual, seja só olhando a mulher, seja olhando a criança. Eu acho que hoje a gente tem esse leque de amparo, né? As pessoas precisam saber que ele existe, né? E se sentir, de fato, acolhidas para ir adiante aí com essas denúncias e com o fim desse sofrimento horroroso que é viver numa situação dessa, né? Se o adulto, né, a mulher, né, tem medo de, quer dizer, foi o que a senhora falou, para chegar até o seu escritório, existe um hiato, vamos dizer assim, que a pessoa já tem medo, está colocando sua própria vida em risco, né? Eu fico imaginando uma criança. Se tiver uma família muito unida, se aquela criança está muito silenciosa e está percebendo por que será que meu filho está muito quieto, o que está acontecendo, se ela não tiver esse olhar de fino trato em cima da sua própria criança, aí o espaço entre isso e chegar até ao seu escritório ou essas instituições é muito grande. Então. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que
a criança, primeiro, ela precisa compreender que o que ela está sofrendo é um abuso. Aí já tem, né, um primeiro Nossa. obstáculo palpável, né? Porque muitas vezes ela nem tem a consciência de que aquilo de fato é um abuso, né? E a mulher é isso, eu acho que a mulher, ela muitas vezes se vê muito aprisionada naquela situação e com muito medo, né? Obviamente que cenas como aquelas que a gente viu na audiência da Mariana não ajudam, né? Ao contrário, elas acabam alardeando essa percepção de que a pessoa tem que ter medo de levar o fato à justiça, né? Mas eu acho que não, eu acho que hoje em dia não é para ter medo, né? Eu acho que é isso, eu acho que nós estamos muito mais abertos, né? A própria justiça está muito mais aberta, tem canais de escuta, seja para crianças, seja para mulheres, tem delegacias da mulher especializadas exatamente em ouvir mulheres que passam por essa situação. Então, acho que tem uma consciência de que essa é uma questão tão delicada que precisa ser tratada com igual delicadeza, né? Que a gente tem pessoas muito mais preparadas para pegar na mão de quem sofreu esse abuso e seguir adiante, né? Porque precisa haver uma responsabilização. E aí, se você me permite, José Augusto, eu queria fazer uma colocação que é assim curiosa, que me faz refletir, né? Porque a gente tem essa questão do abuso, que é séria, que eu acho que está tendo mais espaço de fala. E se você me perguntar, lá no Innocence Project, quais são, né, que tipo de crime mais aparece, né, na fala dessas pessoas que se dizem inocentes, embora presas e condenadas, isso acontece, na maior parte dos casos, em crimes sexuais. A gente tem dois tipos de casos no quais as condenações têm se mostrado injustas: os crimes sexuais e o homicídio. São os que aparecem com mais força. Ou seja, dos 2.000 pedidos de ajuda que a gente tem, mais de 30% é baseado em condenações de crimes sexuais. E por quê? Porque nesse tipo de crime, normalmente o que se leva em consideração? A palavra da vítima. Então, se a vítima fala, aquela pessoa foi a pessoa que abusou de mim. Se a vítima reconhece, quando não conhece a pessoa, é algum desconhecido, se a vítima aponta uma pessoa e diz, foi ele, né? É o que a justiça considera suficiente para condenar alguém por um crime sexual. E aí nós temos um problema. Por quê? Porque, obviamente, a palavra da vítima é fundamental. Obviamente, a palavra da vítima e o reconhecimento que a vítima fez de uma pessoa, dizendo que foi a pessoa que a atacou, é absolutamente essencial. O problema é como isso tem sido feito na nossa justiça. E aí a gente precisa realmente se desenvolver mais, tá? Porque os reconhecimentos são feitos sem nenhum cuidado técnico. Os reconhecimentos são feitos muitas vezes por foto, como a gente já falou. Tem uma indução. E a vítima, ela se equivoca muitas vezes. A gente também já falou disso, né, na semana passada. Então, o problema é como a justiça vai lidar com essa questão. Como é que ela vai dar o amparo para a denúncia do crime sexual, como ela deve dar, sem incorrer em tantos erros como ela tem incorrido, né? E isso é um dos nossos objetivos lá do projeto, é lidar com esse conflito, né? E a resposta para mim é muito clara, José Augusto. Posso falar qual é para você? Lá vem. Não, a resposta é: a gente precisa melhorar, aprimorar muito fortemente a maneira como a gente investiga esse tipo de caso, como a gente acolhe uma criança que é vítima de um abuso. Quem ouve essa criança não pode ser um policial sem treinamento. Isso é muito sensível, né? Quem acolhe a vítima tem que ser alguém que compreenda e consiga extrair daquela vítima, naqueles primeiros momentos de dor, todas as informações que ajudem na identificação do suspeito, né? Então, há uma certa percepção de simplicidade na investigação desses casos, que, no meu modo de ver, é o que traz o pior problema, que é a condenação do inocente e a liberdade do culpado. Quer dizer, a gente tem muitos casos em que isso acontece. A gente sabe que a pessoa que está presa não cometeu aquele crime, que você tem um estuprador na rua. Bom, então agora, pelo que a senhora está falando, tem uma pergunta.
o que fazer para não ser vítima de um erro da justiça criminal? Olha, a primeira resposta que eu dou para essa pergunta, ela é um pouco dolorida, tá? Por quê? Porque Mas, eu te diria o seguinte: o que a maioria das pessoas, né, que são presas, condenadas por algo que não fizeram, dizem pra gente? Não, a polícia chegou na minha casa, mas eu não tinha feito nada. Eu não tinha nada a temer. Então eu fui com eles para a delegacia de polícia. Essa é a primeira coisa que não se deve fazer. Achar que a própria inocência, né, é garantia suficiente de que nada de mal vai acontecer para ela. Não, porque o nosso certo. sistema é muito falho, o nosso sistema é muito injusto. Então, não pode ter essa crença. Por isso que eu digo que é dolorido falar isso, mas é verdade, né? Entendi. Olha, eu ouvi isso de muitas pessoas. Eu não tinha feito nada, doutora Flávia. Então, eu fui com eles. Foi com eles e ficou preso, tá? Por quê? Porque não basta ser inocente. Essa que é a questão. E aí eu acho que a gente tem, né, uma série de caminhos para evitar que o erro aconteça. Primeiro é não ter essa ingenuidade de ir de peito aberto, de achar que, olha, basta eu contar o que eu fiz. Não, né? Então acho Não. que tem que entender quais são os seus direitos nesse momento, né? Entender os seus próprios direitos me parece algo fundamental, né? Para que esse caminho da investigação, para esse caminho de um processo, não sejam caminhos de erros, né? Acreditar que a verdade basta e que por si só ela vai solucionar aquele problema não é o suficiente. Então, acho que a pessoa que se vê ali trazida para uma situação, né, de injustiça, né, meio que colocada numa posição de suspeita de algo que ela não fez, tem que tomar para si também, né, além dos seus direitos, também o papel de mostrar que ela não fez alguma coisa. Não dá para ser passivo nessa situação. A gente tem que ter uma proatividade, tá? Nossa. E o jeito que a doutora está falando, a gente que é pai, e com esse crescimento do abuso sexual, a gente tem que rezar a Deus e pedir para que não aconteça com ninguém, né? E aí, se acontecer, temos aí o amparo de várias instituições que estão aí, que a sua, entre outras, né? Saia. Tem algumas pessoas que estão falando aqui, mas é que está passando tão rápido, estão aí, tá atualizando, não estou conseguindo ler. Mas, gente, depois com calma, se vocês puderem compartilhar nossa live, essa é a segunda live com a doutora Flávia Raal. A primeira foi sobre condenação injusta e hoje é sobre justiça e igualdade. Tenho certeza que para alguém que não conhece o arroba José Augusto 10 perguntas, vai estar sendo beneficiada com essa entrevista. Bom, são 9 horas e 49 minutos, temos aí mais 10 minutinhos, porque o Instagram é 1 hora, infelizmente, e essa entrevista deveria ser muito maior, mas infelizmente. A pessoa vítima de um erro da justiça, nós já conversamos na outra, mas a pergunta veio novamente. A pessoa vítima de um erro da justiça tem direito à indenização, porque é o amparo do que passou lá dentro, emocionalmente, esquece. Esse aí não tem jeito. Mas tem uma indenização? Tem É, direito? eu acho que o que a gente falou foi exatamente isso, né? Que não há indenização possível para reparar o que uma pessoa passou sendo presa por algo que não fez, né? E condenada. Sim, a gente tem na Constituição aqui da República do Brasil expressamente estabelecido que a pessoa tem direito à indenização. Tá? O problema é se isso é praticado. Se a gente culturalmente, se o nosso Poder Judiciário reconhece que essa pessoa tem direito à indenização. E eu te diria que esse, José Augusto, é outro dos nossos objetivos. Lá nos Estados Unidos, eles conseguiram automatizar a questão da indenização. Então, no momento em que uma pessoa é reconhecida inocente de algo que ela foi acusada, ela automaticamente passa a ter direito a uma indenização. Aqui no Brasil não é assim, tá? Aqui no Brasil a gente tem um longo caminho para que a pessoa tenha essa indenização reconhecida. E ela não acontece no juízo criminal, tá? No juízo criminal, o máximo que se pode conseguir é que o tribunal, quando reconhece a inocência, diga: tem direito, mas vai lá no cível
entra com uma ação e pede, então, que essa indenização seja fixada. Então, a pessoa que é inocentada, né? E eu tenho o Antônio Cláudio passando por isso agora, terminado o problema criminal, ela tem que ir lá na justiça, fazer uma ação no cível para dizer, eu tenho direito a uma indenização. Então, tem que o tribunal reconhecer o direito dela à indenização e fixar o valor. Então, é um longo caminho, né? E isso porque, historicamente, os juízes, os desembargadores, eles se protegem do reconhecimento de que quando erram, quando a justiça erra, a pessoa tem que ser indenizada. Durante muito tempo era assim, não, mas erra porque é assim que é, o sistema, todo mundo sabe que o sistema pode errar. Isso não significa que eu tenho que pagar ninguém pelo erro cometido. Agora não, isso já não está mais nesse patamar. Mas ainda assim é hiper custoso, quer dizer, a gente tem o desejo de que um dia, né, a justiça reconheça automaticamente, no momento em que ela sabe que uma pessoa ficou um dia presa, sem ter feito nada, que aquela pessoa merece uma indenização e que nenhuma indenização vai reparar o que ela passou, né? Então, essa é uma pauta fundamental, é um dos nossos objetivos e isso vai acontecer, porque não é possível ter que discutir se uma pessoa que passou por isso merece, ao menos, uma compensação do Estado. É óbvio que sim, né? Ele fica imaginando. A pessoa ficou 5 anos encarcerada sem ser culpada, mas conseguiu sair. Depois, pelo que eu vi aqui nos comentários, espera-se mais 10 a 15 anos para receber uma indenização. Quer dizer, é muito tempo. E isso é uma vida. A pessoa pode chegar e, no meio do caminho, não estar mais viva, né? E a pessoa que sai do sistema carcerário, ela sai com a pecha de ter passado pelo sistema carcerário, né? E obviamente que isso não é uma coisa que ajude a vida dela. Então, assim, e tem uma outra coisa que é muito dolorosa, que é o seguinte: quando os casos, por exemplo, tem alguma repercussão na mídia, o que a mídia gosta de publicar é a culpa, né? Então, Sim. tem muito mais espaço para culpa, preso, rapaz acusado de ser o maníaco da moto, preso, ladrão, etc. e tal. Isso ganha muito mais espaço do que quando a inocência vem. Esses casos que são mais simbólicos de erro, a mídia ainda anuncia, mas quando houve o erro e a justiça teve que reconhecer o erro. Mas no dia a dia da justiça criminal, o que ganha o espaço no jornal é a culpa, é a condenação, não é a absolvição. Então tem mais esse aspecto que deveria ser levado em consideração, porque aquela pessoa passa a ganhar uma fama que é errada e ela tem que tentar conviver ou se livrar disso, né? Então também isso deveria ser considerado, né? Entendi. É uma pena, né? Porque não dão oportunidade da pessoa, a segunda chance, né? Errou, até se provar o contrário, errou. Se é que eu posso explicar assim, né? Eu acho que por isso que precisa ir atrás da indenização. A gente no projeto estimula muito que a pessoa vá, porque ela tem direito àquilo, ela precisa acreditar que aquilo vai ajudar a vida dela e que ela tem que ter mais esse reconhecimento. Quer dizer, o reconhecimento da justiça não é só da inocência, é de que a justiça errou e precisa tomar cuidado, evitar aquele erro. Por que o Poder Judiciário não quer pagar a indenização? Porque eles ficam com medo do que isso vai gerar. Por exemplo, no caso da escola base, que é um caso muito rumoroso, né, de imprensa que divulgou erradamente uma situação numa escola de São Paulo há muitos anos, o delegado que atuou naquele caso foi pessoalmente condenado a indenizar as vítimas daquele fato. Então, também tem um pouco esse medo. Então, é mais fácil dizer não do que dizer sim para a indenização. É um corporativismo e uma proteção que serve ali para o não. Por isso que a gente vai dizer o tempo todo que sim, precisa indenizar, né? Precisamos sair desse patamar, que é um patamar também muito antiquado, né? A gente precisa avançar como sociedade. Esse é um passo importante para um avanço. Entendi. Gente, são 21 horas e 55 minutos, tem mais 5 minutos, mas eu preciso rapidamente aqui agradecer a presença de todos. Nós temos aqui a 10ª pergunta. Eu quero agradecer também aos meus apoiadores, a Milagros e Senso, a Latitude Filmes, a WLG Viagens
e a Elo Pousada, que fica 100 quilômetros na cidade de São Miguel do Gostoso, a 100 quilômetros de Natal. As minhas colaboradoras, Inaya Castro, jornalista, a roteirista Patrícia Curti e a minha produtora Luciana Carvalho, que está aqui desde o começo com a gente. A última pergunta é assim: é possível, eu que vou aumentar um pouco, nesse milênio, tornar o sistema de justiça criminal mais justo? É sim. Eu acho que a gente joga muito luz, né, nas falhas do sistema, esse é o papel, acho que é importante a gente olhar para esse sistema, mas é possível. A gente já está, pouco a pouco, melhorando o sistema de justiça criminal, e eu acho que o primeiro passo para que isso aconteça é perceber que ele precisa melhorar. Então, por que eu acho que o projeto, o Innocence Project, é tão importante? Porque quando você traz o caso dessas pessoas inocentes, mesmo os mais insensíveis olham para o sistema de justiça criminal e falam: mas como assim ele ficou 5 anos preso sem ter feito nada? Quando a gente consegue que todo mundo olhe para o sistema e reflita sobre o sistema, a gente consegue que as pessoas que atuam nesse sistema, os juízes, os promotores, os delegados, os advogados, os peritos, façam uma reflexão de que, sim, o sistema é falível. E se ele é falível, a gente precisa tomar cuidado, né, para que essas falhas aconteçam menos e menos. Então, essa consciência de que o sistema falha e de qual é a consequência gigantesca e desastrosa de uma falha no sistema de justiça criminal, já é um primeiro passo para que as pessoas evitem, para que as pessoas percebam que tem que corrigir pouco a pouco essas falhas gigantescas que o dia a dia da justiça criminal tem. A primeira coisa é que não pode ser burocratizada, não pode ser uma máquina de moer carne. Vamos lá, condenar, acusado de tráfico a gente condena, de homicídio a gente condena, de abuso sexual a gente condena, porque a gente precisa tirar da sociedade essas pessoas. Enquanto se olhar assim para o sistema, a gente vai cometer muitas falhas. Então, o olhar cuidadoso, de percepção da seriedade, do que é afetar a vida das pessoas pelo sistema de justiça criminal, já é um grande passo. Isso está sendo dado, isso está sendo feito. Eu acho que as pessoas estão mais conscientes e isso vai sim mudar. Então, eu acredito muito que a gente vai ter um sistema de justiça melhor daqui a algum tempo. Vai demorar para ele ser igualitário. A gente tem muitas mazelas, é o reflexo da nossa sociedade. Então, imaginar que num passe de mágicas tudo vai ser solucionado, a gente não pode. E não dá para acreditar que vai ser assim. Mas esse trabalho de formiguinha, né, de olhar para as questões pontuais, como é o reconhecimento, como é a questão do testemunho oral, qual é o papel da polícia, qual é o papel do Ministério Público, e fazer crescer essa percepção de cuidado, vai trazer resultados mais justos e vai evitar um pouquinho os erros. Então, a gente vai sim chegar num momento melhor e mais justo do que a gente vive hoje, na minha opinião. Que assim seja. Doutora Flávia, quero agradecer mais uma vez a senhora. Já levei bronca aqui, porque é doutora, senhora, mas esse é o 10 perguntas. Quanto mais simples, melhor é. Pela segunda entrevista, muito obrigado por nos atender. Espero que tenha sido esclarecedor para todos que estiveram comigo aqui com a gente. 10 perguntas desde as 21 horas. Mandar um beijo a todos. E, tendo ainda uns minutinhos, a senhora pode falar um pouco da rede social, como faz para chegar mais perto das suas ONGs? Porque muitos me perguntaram. Infelizmente, a gente acabou não falando na outra live. Antes que acabe a nossa live. Eu falo, eu quero aproveitar e mandar um beijo para Renata Bresser, minha cunhada querida também, e dizer que nós temos no Innocence Project o Facebook, a gente tem uma página no Instagram e a gente tem o nosso site, que é .org, innocenceprojectbrasil.org, né? E são todos esses canais possíveis de acompanhar o nosso trabalho, de dar sugestões, de se cadastrar como voluntários. Tem o meu contato com você e toda a informação, toda a ajuda, toda a colaboração é extremamente bem-vinda. Então, são esses os caminhos mais fáceis de entrar em contato com a gente ou comigo diretamente, como for melhor. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos. Esse é o 10 perguntas que vem
a toda semana, desde o seu início, trazendo assuntos complexos e importantes da sociedade, que, graças a Deus, são debatidos aqui no @José Augusto Arruda, 10 perguntas. Muito obrigado, doutora Flávia, a todos e até a próxima entrevista. Muito obrigado. Muito obrigada a você pela oportunidade. Boa noite a todos. Eu quero ver como é que vai terminar.